Olá, irmãos, boa noite, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Desde já eu gostaria de cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor Jesus ele possa falar conosco através desta palavra que será ministrada logo mais. Que o Espírito Santo do Senhor possa edificar a sua vida através da mensagem que será liberada para vocês nessa noite. Algo que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhá-los com vocês, amém? Irmãos, o texto que iremos ler nessa noite se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 4. Iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 9, que diz assim: Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Irmãos, é uma passagem, creio eu, que muito conhecida dos irmãos. Eu já ouvi muitos pregadores pregar mensagens lindas, extraídas deste texto, mas algo me chamou a atenção nesse texto. Você já parou para observar ou para se perguntar por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos ou não se davam com os samaritanos? Em primeiro lugar, quem foram ou quem são os samaritanos? Na sua opinião, o que você acha? Quem foi os samaritanos? Ou se você fez alguma pesquisa e lembra deste assunto, posta aí nos comentários quem foram os samaritanos, pois eu vou te responder. Os samaritanos são raça mestiça de judeus e gentios, formada através de casamentos mistos depois que a Síria conquistou Israel em 722 a.C. Se você observar, tudo começa depois que o rei Salomão ele falece, ele vem a óbito. Quando Salomão ele faleceu, o povo de Israel, na época que era constituído pelas suas 12 tribos, foram divididas em dois, e uma se transformou. O povo de Samaria se transformou no reino do norte, certo? E o povo de Jerusalém se transformou em reino do sul. O povo de Samaria, reino do norte, designou a sua capital na cidade de Samaria, obviamente, e o povo do reino do sul permaneceu com a sua capital política e religiosa em Jerusalém, que foi algo determinado pelo rei Davi em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece é que, após esse período, o povo que fez a sua capital em Samaria ficaram lá, permaneceram lá, mas algo lhes aconteceu. O que foi que houve? Gentios, pessoas de outras nações, podemos dizer assim, se estabeleceram lá em Samaria, a ponto de pegar as suas filhas, coabitar com elas e casar com elas. Então, o primeiro conflito entre o povo de Jerusalém e o povo de Samaria é que o povo de Samaria infligiu uma lei muito severa, até porque os povos eles tinham que se casar com pessoas da sua mesma cultura. Então já foi um ponto negativo, e isso
chegou aos ouvidos do povo do reino de Jerusalém, que é o reino do sul, louvado seja Deus. E como já se não bastasse, além dos gentios ele ter feito isso, ele trouxe consigo a sua cultura, a sua fé. E o que foi que aconteceu? O povo de Samaria, ele largou uma fé monoteísta, certo? Uma fé monoteísta, acreditando no único Deus, que é o monoteísmo hebreu, e abraçou o politeísmo dos povos gentios. Então gerou-se conflito. Mas para que não ficasse no prejuízo, Jerusalém enviou sacerdotes até Samaria para que viesse instruir o povo, readaptando ele em suas leis, em sua fé, em suas doutrinas, certo? Mas foi um serviço que acabou não surtindo nenhum efeito. Se você observar, você vai achar esse respaldo no livro de 2 Reis. Você vai ler o capítulo de número 17, a partir do versículo 24 até o versículo de número 41. Então, foram três fatores que ocasionou para que o povo não viesse se dar com o outro. Primeiro fator, étnico. Segundo fator, religioso. E terceiro fator é o fator histórico. Eu não poderei citar esses três fatores porque iria se estender muito o tempo, mas eu quero citar apenas um fator, que é o fator religioso. Como eu já havia dito, essas pessoas de lá de Jerusalém enviaram sacerdotes para que viesse readaptar o povo às suas culturas, à sua fé, à sua doutrina e à crença no único Deus. Só que as pessoas de lá queriam adorar a Deus por seu bel prazer, ou seja, eles queriam adorar a Deus e, em contrapartida, adorar os deuses dos gentios que estavam estabelecidos naquele lugar. Aí a ira começou a se estender com o povo de Jerusalém, que é o povo do Reino do Sul. Mas o cúmulo do absurdo no aspecto religioso foi quando o povo de Samaria, eles edificaram a sua igreja naquele lugar, levantaram os seus próprios sacerdotes, certo? Eles levantaram os seus próprios sacerdotes na época e tiveram a ousadia em dizer que o único lugar propício de adoração a Deus, estabelecido por Moisés, a mando de Deus, seria no Monte Gerizim. Então levantou-se uma ira, ele como se tivesse desdenhado da adoração que é realizada pelo pessoal da tribo do sul, que é a tribo de Jerusalém, localizada no Monte Sião. Então eles desqualificaram a adoração proveniente do Monte Sião. Então a ira do povo naquela época foi grande. Então daí você já tira as rivalidades que aconteciam entre o povo. Se você observar nesse texto, você vai ler no livro em que lemos, o Evangelho de João, capítulo de número 4, você vai ler o versículo de número 20. Olha só o que a mulher do poço teve a capacidade de dizer a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Primeiro, assim que a mulher teve um encontro com Cristo e Cristo teve um encontro com a mulher, ao perceber as suas vestes, quem sabe até a sua forma de se expressar, ela percebeu que estava dialogando com o judeu. Então você viu que a pergunta já foi uma pergunta ofensiva. Como você pede água de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porventura não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos, não se comunicam com os samaritanos, justamente por conta dessas divergências que aconteceram no passado. E o que eu acho interessante no texto
é que Cristo ele veio quebrar de uma vez por todas este protocolo. Se você ver no decorrer do texto, olha o que Jesus diz. Respondendo Jesus disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar o poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Em nenhum momento aqui, Cristo ele queria envergonhar a mulher. Apenas ele queria fazer com que ela entendesse que a salvação vinha dos judeus. Obviamente, está escrito na sua palavra que Cristo ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles a qual o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus veio para os judeus. A salvação, ela vem dos judeus. Em nenhum momento o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi para afligi-la, foi para denigrir a imagem dela, foi para agir com preconceito para com ela. Muito pelo contrário, o que Cristo está tentando mostrar nessa palavra é que ele jamais fez e jamais fará acepção de pessoas. A salvação ela vinha dos judeus, mas Cristo ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, quem foi aquele que recebeu? Eu, você que está me ouvindo aí. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E o objetivo de Cristo, a finalidade de Cristo naquele lugar era essa: fazer com que esse paradoxo, fazer com que essa reixa, melhor dizendo, viesse se acabar, porque todos fazem parte de um mesmo povo, todos faziam parte de uma mesma nação. A única diferença é que depois da morte de Salomão, as 12 tribos teve que se dividir em 2, e cada um formou a sua capital, e cada um determinou o seu rei na sua capital. Então houve essas divergências. Quem sabe até um reino queria sobressair mais do que o outro. Quem sabe o motivo poderia ter ocasionado disso. Mas Cristo ele chega para acabar de uma vez com todas com essa situação. E a prova disso, o que eu acho interessante em Deus é isso, que depois de todo o diálogo que Cristo ele teve com a mulher samaritana, a samaritana foi anunciar às pessoas, aos moradores de lá, a respeito do que tinha acontecido. E o que é mais interessante é que o versículo de número 40, 41 e 42 do mesmo capítulo de João diz assim: assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Era outro detalhe interessante. O povo, antes dessa separação,
Eles acreditaram e até hoje acreditam, até hoje eles pensam que o Mestre vai vir pela primeira vez, cercado de esplendor, cercado de glória, para salvá-los, quando na verdade o Messias ele veio em forma de homem. Eles não receberam e até hoje eles acreditam que Cristo ainda vem pela primeira vez. Mas nós acreditamos que Ele vem pela segunda vez, e quando Ele vier, Ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem para arrebatar a sua igreja, para que nós venhamos adorar ao Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, a finalidade de Cristo, de estar lá naquele lugar, de se encontrar com essa mulher, era justamente para quebrar esse protocolo e para trazer a mensagem de salvação, as boas novas, para aquele povo naquela época. E o nome do Senhor foi glorificado porque eles reconheceram. Por isso que no versículo de número 4, no capítulo de número 4 de João, olha o que diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E aqui eu encerro. Tudo o que acontece em nossa vida, tanto faz ser bom quanto ruim. Eu não estou dizendo que nosso Deus é um Deus amasoquista, é um Deus que gosta de ferir os seus filhos, é um Deus que gosta de maltratar os seus filhos. Não. O que eu quero dizer é que todas as coisas contribuem para um bem daqueles que amam a Deus. Olha o que diz, vou repetir, versículo de número 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Tenho palavra de Deus nesta noite para você. É necessário Jesus passar no seu lar. É necessário Jesus passar no seu trabalho. É necessário Jesus passar em seu comércio. Porque eu tenho certeza de uma coisa: quando Ele passa para dar mudança. Quando Ele passa para dar salvação. Quando Ele passa para buscar aqueles que se haviam perdidos do rebanho. Deus, Ele quer usar você como canal. O que eu tenho observado nesses últimos dias é que após essa pandemia que estourou, tem certo ditado que diz que tem males que vêm para o bem. E trazendo para nós evangélicos essa situação que está acontecendo nesses dias em que vivemos, está fazendo a igreja a voltar a ser como era antes. Uma igreja que não é ativa apenas dentro das quatro paredes, mas uma igreja que ela também é ativa no lado de fora. Eu vejo até pessoas que dentro da igreja, quando diziam que iam receber oportunidade para se expressar diante do Senhor, fugia, porque tinha medo de plateia, tinha medo de palco. E hoje eu posso ver até pessoas que eram tímidas, hoje está em redes sociais pregando a palavra do Senhor, enviando a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que se encontram até em outros lugares do mundo. Porque hoje as mídias sociais faz com que tudo que nós fazemos venham ser alcançados mundialmente, até em sua casa, até na cidade onde você mora. As pessoas que você não tem convívio estão te ouvindo pregar e pode ter certeza, está surtindo efeito. Então crie coragem, e eu tenho certeza que após essa pandemia a igreja vai voltar mais forte do que nunca. Amém? Receba essa palavra nesta noite. Fica crente, meus irmãos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Noite de paz.